Om Agyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktayo Tadbhaktayo Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Saranyam Bhaktavandavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanesh Oi? Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais respeitosas reverências ao meu mais amado mestre, Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stotra Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, e também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia sem causa dos nossos mestres, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar, então, sequência a essa série de aulas sobre as 4 eras védicas. Bom, antes de nós adentrarmos neste assunto, né, mais especificamente, é muito importante nós compreendermos como é feita como é o entendimento, né, sobre o tempo, não só dos Vedas, mas também das demais culturas mais famosas, né? Enfim. Então, percebam bem que nós temos 3 diferentes classificações, né? Nós temos a visão darwinista, que considera o princípio da evolução, né, das espécies, e um tempo linear, né, de evolução deste universo, né? Ou seja, esse universo teve um começo, tem um meio e tem um fim. Na versão bíblica, nós já temos a diferença de que eles creem na criação, ou seja, que Deus criou o universo, Deus criou tudo, porém ainda mantém o tempo linear. A concepção de que o universo também tem um começo, um meio e um fim. Mas, na visão do Vedanta, nós temos o criacionismo, né, mas com um tempo cíclico. Ou seja, os universos, eles têm também um começo, um meio e um fim, porém, eles não têm um tempo linear, ou seja, eles têm uma sucessão de eras que se repetem, né, por várias vezes, por centenas de vezes,
E esses universos são criados e recriados também de maneira cíclica. Então, não é apenas uma existência, um universo. Seria uma visão muito pobre, muito limitada, você achar que Deus criou apenas um universo, né, por tempo limitado, e que depois disso ele não vai fazer absolutamente mais nada, né? Então, isso limita muito a própria capacidade de Deus de criar, a criatividade divina e a sua infinitude e eternidade. Então, percebam que a visão do Vedanta é uma visão muito mais complexa, né, e que atende às demandas intelectuais e espirituais de um buscador sincero, não é verdade? Acredito eu que todos vocês aqui, ou pelo menos a maioria, compreende muito bem o que é o darwinismo, o que é a visão bíblica, né, e pode agora, com certeza, contemplar com muito mais admiração a visão do Vedanta sobre o tempo e sobre também a criação do universo e como que eles se desenrolam, como que eles, enfim, se desenvolvem, não é verdade? Então, essa interpretação, nem diria interpretação, a versão do Vedanta, né, que no caso é a verdade, ela é sempre completa, né? Ela é sempre muito satisfatória, né? Porque ela consegue dar conta das diferentes perguntas, né? Dos diferentes questionamentos que o ser humano faz, né? Enquanto que as outras tradições não conseguem. As outras tradições se baseiam basicamente na fé, né? Inclusive a visão darwinista, né, de ciência, que também é baseada na fé, né? Porque até hoje o darwinismo não foi provado, a evolução das espécies não foi provada. O próprio Darwin criou essa teoria baseado numa fé de que no futuro o tal elo perdido seria descoberto, e até hoje não foi. Da mesma maneira, a versão bíblica, que é a mais famosa, mas você pode incluir aí também, enfim, qualquer outra tradição, né, similar a essa, também não consegue dar conta de uma explicação científica, né, racional, e também se baseia na fé. No entanto, o Vedanta, apesar de ser uma tradição religiosa, é baseado na ciência, e uma ciência que é capaz de responder, né, a todos os anseios, né, de um buscador sincero da verdade. Então, eu sempre gosto de enfatizar nas minhas palestras que ciência e religião não são contraditórios, são, na verdade, complementares. E a ciência faz parte da religião. A ciência é mais uma maneira de você provar a fé, de você sustentar a fé. A fé, ela não pode ser cega, ela não pode ser fanática, ela não pode ser uma aceitação pela aceitação. Ela não pode ser uma imposição cultural, por exemplo, como é feito através das outras religiões. Eu nasci em determinado local, então, portanto, tenho que aceitar aquela doutrina, aquela tradição, porque pertence ao meu povo. Isso é irracional, isso é ilógico, né? Então, a ciência ela vem para respaldar a fé, ela vem para trazer fundamento para a fé. Uma fé sem ciência, como já dizia Srila Prabhupada, é fanatismo. E uma ciência sem fé é o quê? Ateísmo. Então, nós temos aqui essas duas versões, o ateísmo darwinista e o fanatismo bíblico. Tá certo? Vamos então dar sequência. Bom, as 4 eras védicas, né, que vão se revezando ciclicamente, são Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Yuga significa era, tá, em sânscrito. Então, Satya, que é a era mais duradoura, tem 1.728.000 anos. A era subsequente de Treta tem 1.296.000 anos. A era seguinte, Dwapara, 864.000 anos. E a última delas, Kali, que não é a deusa Kali, não se confundam com a deusa Kali. Aqui, Kali
tem uma outra pronúncia que é com o A fechado, né? A deusa Kali pronuncia-se com o A aberto, Kali, tá? Aqui, Kali significa discórdia, tá? Então, 432 mil anos dura esta era, e é a nossa era atual. Agora estamos vivendo já 5.000 anos passados da era de Kali, tá certo? Então, essas eras elas vão se revezando nessa sequência que nós temos aqui, tá? Então, quando acaba uma, começa outra, ciclicamente. A gente vai ver todo esse processo de revezamento dessas eras aqui, é uma matemática bastante complexa, mas, ao mesmo tempo, fácil de entender. Muito bem. Dei uma olhada aqui nesse primeiro quadrante, em laranja, acima. Está escrito Uma Chaturyuga. Uma Chaturyuga significa um ciclo das 4 eras somadas, né? O tempo de duração delas é de 4.320.000 anos, ou seja, um ciclo. Tá? Apenas um ciclo dura 4.320.000 anos. Se considerarmos 1.000 Chaturyugas, ou seja, 1.000 ciclos básicos, nós teremos 4.320.000.000 de anos. Tá? Este número, 4.320.000.000 de anos, corresponde a um dia e a uma noite do Senhor Brahma. Brahma, ele é o semideus que cria o universo material. Ele é o primeiro ser criado por Deus. Tá? E então, um dia, né, tem 4.320.000 anos e a noite também a mesma quantidade. Então, somados, nós temos as 24 horas do Senhor Brahma, que você vai ver lá no quadrante azul, que são 8.640.000.000 de anos, que é um dia completo do Senhor Brahma, 24 horas da vida dele. Tá? Multiplicados por 365 dias, que dá um ano do Senhor Brahma, né? Nós temos aí 3.153.600.000.000 de anos. Tá? Isso são anos terrestres, né? Um ano do Senhor Brahma corresponde a esse valor aqui em verde dos anos terrestres. O Brahma, ele vive 100 anos, tá? Ele tem um tempo de vida fixo, 100 anos. Tá? Então, multiplicados, nós vamos ter 315 trilhões, né? 360 bilhões de anos terrestres é a vida de Brahma. Então, o grande ciclo das eras se encerra após 315 trilhões, 360 bilhões de anos. Aqui, nesse momento, acontece a grande destruição, a Mahapralaya, a devastação total, né? O universo ele se encerra, tá? Acaba, ele é dissolvido. O processo da criação ele se inverte, né? E aí se dá início, então, ao processo da destruição, numa movimentação inversa ao da criação. Lá no Srimad Bhagavatam, vocês têm a descrição completa no canto 12 de como é feita a destruição dos universos materiais, bem como da criação dos universos materiais, a manifestação dos 4 elementos, né? Enfim, depois dos sentidos, da mente, do falso ego, enfim, dos modos da bondade, da paixão, da ignorância. Existe toda uma ciência por trás disso. A gente pode até um dia montar aqui uma apresentação sobre isso, é super interessante, tá? Explicando como se dá o processo da criação de acordo com os Vedas. Então, esse então é o ciclo total da existência de um universo. Tá? Atualmente, nós estamos na 28ª, né, Kali Yuga, ou seja, no 28º ciclo das 4 eras, nós estamos agora. Então, ainda faltam, né, fazendo as contas aí, 72 ciclos para nós, de fato, termos o fim do mundo. Tá? Só que, nesse meio tempo, existem as devastações parciais, como nós tivemos também um dilúvio há pouco tempo atrás, eu até, inclusive, falei sobre isso
naquela palestra sobre as profecias védicas, né, como a história de Noé também está nos Vedas, né? Então nós temos devastações parciais, tá? Que acontecem de tempos em tempos, às vezes com água, às vezes com gelo, às vezes com, enfim, vento, né? De diversas maneiras, tá? Mas não há a destruição do planeta, não há destruição do universo, apenas uma devastação na superfície deles. Tá? Ao se encerrar este ciclo de 315 trilhões de anos, aí sim há a dissolução completa dos universos. Tá? E eles serão depois recriados de uma outra maneira, né, pelo Senhor Mahavishnu, né, que é de fato o criador deste mundo. Tá certo? Muito bem, então, isso aqui foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Estamos aqui no 28º ciclo de Kali Yuga, 5.000 anos passados de Kali Yuga, né? E ainda faltam 2 bilhões de anos aproximadamente para se encerrar, né? Vamos dizer assim, não, perdão, para se encerrar não. Nós temos 2 bilhões de anos aproximadamente passados, né? Ah, desde a última devastação parcial, tá? Ou seja, enfim, é quando mais ou menos aí os cientistas calculam, né, aproximadamente o início da vida, né, o início da vida nesse ciclo que a gente conhece, tá? E é justamente mais ou menos o que corrobora aí com a vinda do Senhor Brahma, tá? É mais ou menos aí também quando ele começa não a vinda dele, mas quando ele manifesta os seres humanos, né? Nesse processo nós temos aproximadamente aí 2 bilhões de anos também, certo? Muito bem. Falando sobre tempo, nós precisamos entender como os Vedas contam o tempo, tá? Então nós temos esse tempo cosmológico colossal que eu acabei de descrever para vocês, que são que é o tempo das eras, né, que é o tempo universal, mas também nós temos o tempo mínimo, que é chamado de Truti, tá? Que é a fração mínima de tempo, a menor fração de tempo concebida pela matemática védica, que é 1 segundo dividido em 1687,5 partes. Existe toda uma tabela, né, matemática é, dividindo esses valores, né, até chegarmos ao Truti, que é a menor fração de tempo calculável, tá? Ou pelo menos utilizada na matemática védica com regularidade. Tanto que as próprias Gopis, elas mencionam a palavra Truti num verso do Gopi Gita. Elas dizem Truti Yugayate Tvam Pashatam, ou seja, na ausência de Krishna, um Truti, né, é sentido, é experienciado como se fosse uma yuga inteira, uma era inteira, né? Ou seja, o tempo passa muito lentamente na ausência de Krishna. Então, a sensação que elas têm é que na ausência de Krishna o tempo não passa. E elas utilizam da palavra Truti. Truti Yugayate. Yuga, a era, ou seja, um Truti equivale a uma era inteira na ausência de Krishna. Então, matemática é essa dominada, inclusive, pelas Gopis, né, que há 5.000 anos atrás estiveram aqui nesse planeta e manifestaram o Gopi Gita, que é a canção das Gopis, né, que eu também já tenho gravado lá no canal, inclusive quem tiver interesse em ouvir a aula desse livro, é maravilhosa, tá? São as Gopis glorificando Krishna, uma descrição belíssima sobre Krishna e sobre o amor das Gopis por ele. Muito bem. A própria palavra calendário, né, também vem do sânscrito, né, que significa kala andar, ou seja, contar o tempo. Né? Kala é tempo, andar é andamento ou contagem. Então, a contagem do tempo também tem início na cultura védica, que é a cultura primordial. Então, a palavra calendário deriva da palavra sânscrita kalandar, que significa contar o tempo. Tá?
Então, percebam que se você estuda muitas vezes a origem das palavras, você chega, muitas delas, numa palavra em sânscrito ou num princípio que se origina também no sânscrito, tá? Apesar de nós termos muitas palavras que são derivadas do latim, do grego, né? Essas também têm a sua origem, muitas vezes, no sânscrito, tá? Porque tiveram muita influência, muito contato com a cultura védica, esses povos, certo? Principalmente os gregos. Muito bem. Vamos, então, começar a descrever as diferentes eras. Então, vamos começar por Satya Yuga, né? Ou Krita Yuga. São dois nomes que ela pode ter, Satya ou Krita, que significa a era de ouro, tá? A era dourada, né? Então, é possível viver até 100 mil anos. O ser humano, nesta era, pode viver até 100 mil anos. Isso não é uma fantasia, isso é uma realidade, tá? As pessoas são pacíficas, não invejosas, piedosas, amigáveis com todas as criaturas e firmes em todas as situações. Existem os 4 pilares íntegros nesta era: veracidade, misericórdia, austeridade e pureza. Isso é muito importante vocês atentarem para este ponto. 4 eras e 4 pilares, né? 4 pilares de virtude: veracidade, misericórdia, austeridade e pureza. Em Satya Yuga, esses 4 pilares estão preservados. E conforme as eras vão se sucedendo, um desses pilares é perdido, tá? É por isso que Satya Yuga é chamada de a Era de Ouro, a Era Dourada. Por quê? Porque tudo está ali plenamente manifesto no seu potencial máximo, certo? E como então, assim, cada era ela tem um dharma, ela tem um processo, né, recomendado para você alcançar a perfeição espiritual. Eu vou depois falar sobre isso, tá? Mas, independente deste processo, existe um mantra para ser cantado em cada era, tá? Então, eu vou ter que adiantar esse assunto para poder explicar por que esse mantra está aqui colocado, né? Satya Yuga tem como Dharma a meditação no Senhor Vishnu, né, o Dharma espiritual. Treta Yuga tem a cerimônia de fogo. Dwapara Yuga tem a adoração às deidades. E Kali Yuga tem o cantar dos mantras, é o cantar especificamente do Mahamantra Hare Krishna. Só que não significa que nas outras eras também não havia o cantar dos mantras. Então entendam bem, independente do Dharma prescrito, o cantar do mantra é sempre necessário, porque sem ele os dharmas não funcionam. Tá? O cantar dos mantras sempre foi a prática mais poderosa de todas. E é ela que vai respaldar a presença dos outros, ou a prática dos outros dharmas de cada era. Então, em Satya Yuga, o mantra cantado durante a meditação é Narayana Paraveda, Narayana Parakshara, Narayana Paramuktir, Narayana Paragati. É um mantra para Narayana, para o Senhor Supremo Narayana. Tá? Ou seja, a meditação em Narayana, que é, obviamente, não diferente de Vishnu, é feita através desse mantra. Tá? Então, é muito importante entender que não é que o mantra só serve para Kali Yuga. Não. É que em Kali Yuga só o mantra funciona. As demais práticas espirituais não dão frutos em Kali Yuga, apenas o mantra. Mas nas outras eras, o mantra é necessário para dar respaldo para os diferentes dharmas. Então, um dharma combinado, sempre o mantra com uma outra atividade. Tá bom? Isso pouca gente sabe, é muito importante entender. Só que Kali Yuga é tão degenerada que nenhuma outra prática funciona, só o mantra funciona. Tá bom? Então, vamos agora passar para a próxima era, que é Treta Yuga. Treta Yuga ou a Era de Prata.
É possível viver até 10 mil anos, ou seja, de 100 mil da era anterior, passamos para 10 mil no máximo. O vício aparece e o sistema de castas, Varnashram, é introduzido. O que significa isso? Significa que em Satyayuga, todos eram Paramahamsas, todos eram pessoas que estavam além das limitações sociais. Não precisavam de regulações sociais para conviver. Todos conviviam em harmonia, né, independente das suas atividades. Todos estavam sem nenhuma identificação corpórea ou material ou social. No entanto, com o advento de Treta Yuga, o Varnashram, ou seja, a divisão social, né, de funções, papéis e estágios da vida, teve que ser estabelecido porque o ser humano perdeu essa condição de ser um Paramahamsa naturalmente. Então, aí foram introduzidos os Varnas, né, que são Shudra, Kshatriya, Vaishya e Brahmana, e os Ashrams, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasi. Tá? A gente vai dar uma aula depois especificamente só sobre isso, tá bom? Eu não vou aqui me alongar demais sobre esse assunto, tá? Agora vamos passar para os pilares. Temos presente em Treta Yuga apenas a misericórdia, a austeridade e a pureza. A virtude perdida foi a veracidade. Tá? Então, em Treta Yuga, as pessoas começam a faltar com a verdade. Né? E o vício é introduzido. Essas informações aqui que eu estou passando para vocês, todas elas são do Srimad Bhagavatam, tá bom? O mantra cantado em Treta Yuga é Rama Narayana Ananta Mukunda Madhusudana Krishna Keshava Kamsare Vaikunta Vamana. E o Dharma de Treta Yuga é a prática de cerimônias de fogo, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Bom, a era seguinte, Dwapara Yuga, ou a era de cobre. É possível viver até 1000 anos apenas, né? Ou seja, as pessoas se tornam mais degradadas e a memória reduz consideravelmente. Os Vedas são escritos ao final desta era. Por que os Vedas foram escritos? Porque como a memória estava sendo reduzida com a chegada de Kali Yuga, né, após Dwapara, o ser humano ia perder muita memória, devido à degradação, devido ao abuso da gratificação dos sentidos, né, a perda de sêmen e uma série de outras coisas faz com que o ser humano perca a sua memória. Tá? Então, foi necessário colocar os Vedas na forma de livro para que as pessoas não perdessem o acesso ao conhecimento. Certo? Dentre os pilares, né, a austeridade agora e a pureza são os que permanecem. No entanto, essa pureza já começa a ser também destruída, né? Porque logo já vem a era de Kali. E o mantra cantado na era de Dwapara é Hare Murari Madhukaitavare Gopala Govinda Mukunda Sware Yagesha Narayana Krishna Vishnu Virashrayamam Jagadisha Raksha. Muito bem. E a próxima, então, é Kali Yuga, a Era de Ferro. É possível viver até 100 anos. Né? Quando muito, pouquíssimos seres humanos conseguem chegar até 100 anos. E cada vez vai diminuir mais. Tá? Bom, surgem várias doenças, o ser humano diminui de tamanho consideravelmente, perda quase total de memória, aumento da violência, poluição, luxúria, ira, etc. E a predominância da hipocrisia e da discórdia. Essa era, então, é marcada pela hipocrisia e pela discórdia. E agora, a austeridade é totalmente removida e o único pilar que resta é a pureza.
né? Em Kali Yuga, o ser humano é muito indisciplinado, ele não consegue manter a sua austeridade. É muito difícil o ser humano fazer austeridade em Kali Yuga. Ele está com os seus sentidos extremamente agitados, extremamente agitados. E é por essa razão que em Kali Yuga, o único Dharma que funciona é o cantar dos santos nomes. Por quê? Porque o cantar é uma atividade, né, que ela acaba sendo muito lúdica e também muito prazerosa para os sentidos. Você utiliza-se de elementos de música, né, que é muito, vamos dizer assim, que é muito sublime, né? Para os nossos sentidos gostam de música boa, de música agradável, né? Então, você tem a oportunidade de fazer uma prática espiritual, né? E ao mesmo tempo gratificar os seus sentidos, né? Quer queira, quer não, essa é a motivação dos habitantes de Kali Yuga, sempre a gratificação dos sentidos. E é claro que conforme você vai praticando, você vai perdendo isso e você vai voltando a adquirir todos os pilares da virtude e todas as qualidades, né, de um ser humano completo. Então, como nós fazemos isso? Através do cantar do Hare Krishna Mahamantra, né, que é o mantra desta era. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, cantando esse mantra Hare Krishna, que é o Dharma indicado para essa era de Kali, você vai ter a oportunidade de resgatar a essência do que é ser humano, tá? Não só as suas virtudes, mas principalmente a sua capacidade de amar e servir a Deus, que é a principal virtude humana. O ser humano, ele foi criado para se relacionar com Deus, não para gratificar os seus sentidos, não para demonstrar piedade pelo próximo, não para demonstrar, enfim, habilidades físicas, intelectuais, nada disso. A principal função do corpo humano, da existência do ser humano, é a relação com Deus. Então, aqueles que não praticam vida espiritual, aqueles que não cantam Hare Krishna Mahamantra, eles irão perecer junto com a era. À medida em que a era avança, eles irão cada vez mais definhar física e espiritualmente. No entanto, aqueles que praticam, aqueles que cantam Hare Krishna Mahamantra, irão desenvolver novamente, resgatar todos as suas virtudes e todo o seu potencial de ser humano e se tornar então um ser humano ideal como o ser humano da era de ouro, né? Um ser humano perfeito, um ser humano pleno, um Paramahamsa, né? Esse é o destino daqueles que cantam o Hare Krishna Mahamantra. Não tenham dúvidas sobre isso. Tá? Isso foi declarado nos Vedas. Certo? Muito bem. Vamos dar sequência aqui. No Yajurveda e no Kali Santarana Upanishad também estão descritas as glórias do Mahamantra desta forma. Então vamos ouvir um pouco mais sobre o Mahamantra. No final da Dwapara Yuga, o grande sábio Narada Muni foi até Brahma, o semideus construtor desse universo. Ofereceu-lhe suas reverências e perguntou: ó Senhor, enquanto vago por este planeta Terra, como posso vencer a influência negativa desta era de Kali? E Brahma respondeu: ó filho, você fez uma excelente pergunta. Por favor, ouça o mais confidencial segredo contido em todos os Vedas, a partir do qual você poderá facilmente transcender a influência negativa de Kali. Apenas por mencionar uma única vez o nome da pessoa original, Adipurusha, a personalidade maligna de Kali Yuga começa a tremer. Então, Brahma deixa claramente explicado para Narada: você precisa mencionar o nome dessa pessoa original. Quem é essa pessoa original? É Krishna. Então, o que ele vai continuar dizendo? Vamos lá. Narada Muni então perguntou: qual é este nome de Sri Bhagavan? Bhagavan é Deus, né?
Qual é a sua forma intrínseca, a sua swarupa, né, a sua natureza? Em resposta, Brahma disse: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este Mahamantra, composto por 16 nomes, pode destruir completamente todas as impurezas da era de Kali. Não há em todos os Vedas uma prática espiritual superior. O Mahamantra destrói as 16 coberturas da alma, o que significa que pode destruir os 5 elementos grosseiros, Panchabhuta, e os 11 sentidos que encobrem a entidade viva. Então percebam que, quando o Senhor Brahma diz que o Hare Krishna Mahamantra pode destruir completamente, não é parcialmente, as impurezas da era de Kali, não significa que é no mundo ou no universo, mas é em você. É em você que vai ser destruída essas impurezas. E você vai conseguir, através da prática do Mahamantra, então desenvolver todas as virtudes, a potência, né, humana, né, plenamente. Tá bom? Então, esse é o conselho do Senhor Brahma para Narada Muni. Então, Narada pergunta mais uma vez: Ó Senhor, quais são as regras e regulamentos para cantar este Mahamantra? Existe alguma disciplina, algo a ser feito? E Brahma disse: não existem regras e regulamentos para cantar este Mahamantra. Além disso, ao pronunciar corretamente este Mahamantra, pode-se alcançar os 5 tipos de liberação. Mas não só isso. O principal resultado de cantar o Mahamantra é a realização de Krishna Prema, amor transcendental por Krishna. Olha que coisa linda, né? A primeira delas é que não há regras para se cantar o Mahamantra. Você pode cantar em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Tendo se purificado ou não, né? Estando sentado, andando, deitado, né? De qualquer maneira, de dia, de noite, no banheiro, na cozinha, na sala, fora de casa, não importa. Você pode cantar o Mahamantra sempre, sempre, não importa onde você estiver. Isso é muita misericórdia. Por quê? Porque vários outros mantras requerem uma disciplina, requerem uma purificação prévia, como, por exemplo, os Gayatri Mantras. Os Gayatri Mantras, que são cantados muitas vezes por pessoas de maneira muito displicente, eles são mantras que geram um resultado negativo se você não canta da maneira adequada. Tá? Os mantras, eles representam personalidades divinas e precisam ser respeitados. Só que o Mahamantra Hare Krishna, ele representa o casal divino, Radha e Krishna, a suprema personalidade de Deus, que é extremamente misericordioso. E nesta era, ele se colocou à disposição de todos nós, já sabendo das nossas limitações, claro, né? Sem qualquer tipo de restrição. Então, cantem o Mahamantra, cantem os santos nomes e comecem a fazer uma revolução interna e a se transformarem em seres humanos virtuosos, em seres humanos com todas as suas capacidades, né, as suas virtudes desenvolvidas. Muito bem. Então vamos ver o Dharma de cada era. Eu falei por alto, agora eu vou me aprofundar um pouco mais e vou dar as evidências, claro, né? É muito importante a gente sempre falar com propriedade, né? Então você tem que citar versos, você tem que dar embasamento ao que você está falando. Tá? Então, este verso, o verso do chamado Bhagavatam, canto 12, capítulo 3, verso 52, diz o seguinte: Krite yadhayato Vishnum trattayam yajato make dwapare paricharayam kalo tadhari kirtanat. Qualquer resultado obtido em Satyuga, meditando em Vishnu, em Treta Yuga, realizando sacrifícios, e em Dwapara Yuga, servindo as deidades do Senhor, pode ser obtido em Kali Yuga, simplesmente cantando
os nomes de Deus. Kalou tad hari kirtanat. É a última frase desse verso. Kalou significa na era de Kali. Tad hari kirtanat. Hari significa Deus, e Kirtana é cantar os nomes de Deus. Então, aqui nesse verso estão descritos todos os processos de cada era, né? Meditação em Satyayuga, realização de sacrifícios, que seriam as cerimônias de fogo, não é sacrifício de gente, nem de animal, é cerimônia de fogo, tá? Em Treta Yuga. Dwapara Yuga, servindo as deidades, ou seja, Deus na forma das deidades, das imagens, né? No altar, né? E todos esses benefícios você pode alcançar em Kali Yuga somente cantando o Mahamantra Hare Krishna. Tá? Então, o Guga pergunta aqui, quando Narada pergunta a Brahma qual o nome da Suprema Personalidade de Deus, ele faz isso com o propósito de nos educar, visto que antes da Era de Kali, Narada já havia se encontrado com Krishna na Era de Bronze, e por ser um devoto puro, já tinha conhecimento pleno de quem era Deus. Com certeza, Guga. Muitas vezes essas perguntas são colocadas por eles para gerar uma resposta de esclarecimento para o público leigo, tá certo? Com certeza. Muito bem. Então, dando sequência... Perdão, nós temos esse outro verso que é similar ao que eu li anteriormente, que é citado no Vishnu Purana, no Padma Purana e no Brihadaranyaka Purana, que diz: Dhyayam kritei yajam yageis tratayam dvaparir chayam yadapnoti tadapnoti kalou sankirtya keshavam. Tudo que é alcançado pela meditação em Satyayuga, pela realização de sacrifício em Treta Yuga e pela adoração das deidades do Senhor em Dwapara Yuga é obtido na era de Kali simplesmente pelo canto congregacional do nome do Senhor Keshava. Keshava é um outro nome de Krishna, tá? Então aqui nós temos mais uma evidência em 3 livros importantes sobre o Dharma de cada era. Então, para fazer um resumo aqui fácil para vocês, Satyayuga, meditação; Treta Yuga, realização de sacrifícios de fogo; Dwapara Yuga, adoração das deidades; e Kali Yuga, o canto congregacional dos santos nomes, especialmente do Hare Krishna Mahamantra. Você pode cantar outros nomes de Deus também, tá? Mas o mais indicado é o Hare Krishna Mahamantra, aquele que vai dar resultados rápidos, né, e que não requer nenhum tipo de iniciação. Então você não precisa ser iniciado formalmente por um mestre para cantar o Mahamantra. Você não precisa ter deixado, por exemplo, de consumir carne, né? Ter deixado de consumir entorpecentes, nada disso. Ter parado com o sexo ilícito, né? Ter parado com jogos de azar, que são regras necessárias para você receber outros mantras, como os mantra Gayatris, né? Que requerem essa purificação prévia. Já o Mahamantra não. Você pode e deve cantar, independente do seu estado de consciência, independente do seu nível de avanço espiritual, você deve cantar o Mahamantra. E através do poder do Mahamantra, você vai conseguir abandonar esses maus hábitos e desenvolver, ao mesmo tempo, as suas virtudes. Então, são 2 trabalhos. Um de eliminar os maus hábitos e o outro de desenvolver as virtudes. Por que é importante entender isso? Porque os maus hábitos não vão te deixar quando as suas virtudes não estiverem desenvolvidas. Primeiro é necessário desenvolver as virtudes e, em função disso, automaticamente os maus hábitos se vão. Automaticamente, quando você traz a luz, a escuridão se dissipa automaticamente. Então não pense que você vai conseguir apenas eliminar os seus maus hábitos. Não, você precisa desenvolver os bons hábitos, você precisa desenvolver as suas virtudes. E como você faz isso?
através do canto do mantra e da relação com Deus. Tá? É nesse ponto que as pessoas, de modo geral, se perdem quando querem vencer os maus hábitos. Elas buscam um trabalho psicológico, muitas vezes, né, que vai focar no problema em si, né, no problema ou na causa desse problema. Mas a causa desse problema, geralmente, são outros problemas. E você vai, né, numa progressão quase que infinita, né, de causas, de problemas gerando mais problemas. Só que esses profissionais, ou a sociedade como um todo, né, materialista, não sabe o que é, de fato, as virtudes humanas. Não conhecem as virtudes humanas. Então, é desenvolvendo essas virtudes que automaticamente os maus hábitos vão embora. E qual é a melhor maneira de você desenvolver as virtudes humanas? É entrando em contato com aquele que é a fonte das virtudes, que é Deus. Então, se você não tem uma vida de relacionamento e de serviço a Deus, como você espera manifestar as qualidades virtuosas? Né? Como você espera? Impossível. Então, são dois trabalhos que devem ser feitos paralelos, mas o principal deles é desenvolver as virtudes humanas. E elas estão ligadas diretamente à origem das virtudes, que é Deus. Deus é o ser completamente virtuoso, perfeitamente virtuoso. Né? Então, para que nós possamos desenvolver essas virtudes, devemos estar na associação daqueles que já têm essas virtudes desenvolvidas, ou seja, dos santos, dos mestres. É no contato com os mestres, com os devotos, é que nós vamos começar, então, a desenvolver aquilo que nós já temos dentro de nós, como potencial. Nós já temos a perfeição latente dentro de nós. A perfeição não virá por, por uma bênção, ou por um milagre, ou por uma construção de alguma coisa que ainda não existe, não. A perfeição já é latente da alma, e nós somos uma alma. O que nós precisamos fazer é remover a camada de sujeira que se encontra sobre a nossa alma e deixá-la reluzir, e deixá-la se manifestar. Tá? Esse é o processo. Você não vai agregar absolutamente nada, você vai apenas deixar que a tua natureza eterna se manifeste. Você já é perfeito. Você só ainda não deixou que isso se manifeste. Certo? Muito bem. Tem esse outro verso do Bhagavatam que é muito importante, muito conhecido, que diz: Kalir dosha niderajam asti hi eko mahanguna kirtanad eva krishnasya mukta sanga param braji. É um verso do Bhagavatam 12, 3, 51, que diz: Meu querido rei, embora Kali Yuga, aqui quem fala é Shukadeva Goswami, está falando para quem? Quem é o rei? É Parikshit Maharaj, para quem o Bhagavatam foi falado. Então Shukadeva Goswami diz: Meu querido rei, embora Kali Yuga seja um oceano de falhas, ainda há uma boa qualidade nesta era, que é simplesmente cantando o Hare Krishna Mahamantra. A pessoa pode se libertar da escravidão material e ser promovida à morada transcendental. Então, esse é o parecer final, né, de Shukadeva Goswami. Ele diz: Kali Yuga é uma era terrível, cheia de falhas, né, cheia de problemas. Mas existe uma boa qualidade, é que o avanço espiritual ele é garantido e muito fácil. Basta que você cante os santos nomes, basta que você cante o Hare Krishna Mahamantra. Ele diz claramente no verso: Kirtanad eva Krishnasya, né? Que você cante o nome de Krishna. Mukta Sanga Param Braje. Você será liberado e promovido, né, a morada transcendental. Tá? Olha, aqui o Prabhu Vidyajaya pergunta: quem é mais qualificado segundo os Vedas, o ateísta virtuoso ou o teísta sem ética aprimorada? Com certeza é o teísta sem ética aprimorada. Tá? Você não crer em Deus é uma falha muito maior
do que um mau caratismo, tá? Então, um ateísta virtuoso, né, ele está abaixo do teísta sem ética. Por quê? A nossa referência é sempre a relação com Deus, tá? Sempre a relação com Deus. Isso aí no Srimad Bhagavatam é explicado muito bem, e muito em breve eu vou começar, então, também a gravação da série de aulas sobre o Srimad Bhagavatam, tá bom? Perdão, sobre o Jaiva Dharma, tá? Enfim, vamos dar sequência aqui. Um outro verso muito importante no Brihadaranyaka Purana, que diz: Harir Nama, Harir Nameva Kevalam, Kalo Nastyeva Gatir Anyatha. Aqui quem diz é Narada Muni. Nesta era de disputas e hipocrisia, o único meio de libertação é o cantar dos santos nomes do Senhor, Harir Nama. Não há outro caminho, não há outro caminho, não há outro caminho. Ele enfatiza 3 vezes, né? Apenas o cantar dos santos nomes é capaz de conceder toda a perfeição nessa era de Kali. E esse verso do Skanda Purana que diz: especialmente na era de Kali, a penitência mais perfeita a ser executada neste mundo é o cantar do santo nome do Senhor Krishna. Só assim podemos satisfazer o Supremo Senhor através do canto congregacional de seus nomes sagrados. Muito bem, então encerramos essa parte do Dharma de cada era. Agora vamos conhecer o avatar de cada era. Cada era tem um avatar. Às vezes vários avatares, tá? Não só um, mas existe aquele que é proeminente, né, dentro de cada era. Isso está descrito no Srimad Bhagavatam 11.5.19. O rei Nimi perguntou: em que cores e formas a suprema personalidade de Deus aparece em cada uma das diferentes eras? E com quais nomes e por quais tipos de princípios regulativos o Senhor é adorado na sociedade humana? Então, Sri Karabhajana respondeu: em cada uma das 4 eras, Satya, Treta, Dwapara e Kali, o Senhor Keshava, ou seja, Krishna, de modo geral, e as suas diferentes encarnações, aparece com várias cores, nomes e formas, e, portanto, é adorado através de vários processos. Em Satya Yuga, o Senhor é branco e tem 4 braços, tem cachos emaranhados e usa uma vestimenta de casca de árvore. Ele carrega uma pele de veado preta, um cordão sagrado, contas de oração, a japamala, uma vara e o pote de água de um brahmachari, de um renunciante. E quem eles são? São os gêmeos Narayana. O Senhor é glorificado pelos nomes Hamsa, Suparna, Vaikunta, Dharma, Yogeshwara, Amala, Ishvara, Purusha, Avyakta e Paramatma. Então, os principais avatares da era de Satya são os gêmeos Narayana. Tá? Tem tudo falando, explicando sobre eles no Srimad Bhagavatam. Próximo. Em Treta Yuga, o Senhor aparece na cor vermelha. Ele tem 4 braços, cabelo dourado e usa um cinto triplo que representa a iniciação em cada um dos 3 Vedas. Incorporando o conhecimento da adoração por meio do desempenho sacrificial, que está contido nos Vedas, Rig, Sama e Yajur. Seus símbolos são a concha, a colher e outros instrumentos para o sacrifício. E quem é ele? Ele é o Senhor Rama. Tá? Às vezes o Senhor Rama é também descrito como tendo a cor verde, tá? Mas ele pode aparecer também, dependendo da kalpa, né? Dependendo da encarnação dele, também na cor vermelha. Né? O Senhor Rama, ele fez vários sacrifícios de fogo, né? Vários, representando então o Dharma desta era. Em Treta Yuga, aqueles membros da sociedade humana que são fixos na religiosidade e estão sinceramente interessados em alcançar a verdade absoluta, adoram o Senhor Hari, que contém dentro de si todos os semideuses. O Senhor é adorado pelos rituais de sacrifício ensinados nos 3 Vedas.
né? E ele é glorificado pelos nomes de Vishnu, Yagya, Prishnigarbha, Sarvadeva, Urukrama, Vrishakapi, Jayanta e Urugaya. Próximo. Em Dwapara Yuga, a suprema personalidade de Deus aparece na cor azul escuro, vestindo roupas amarelas. O corpo transcendental do Senhor é marcado nesta encarnação com Srivatsa e outros ornamentos distintos. Srivatsa é uma joia. E ele manifesta suas armas pessoais, búzio, lótus, massa e o disco. E ele é Krishna. Meu querido rei, as pessoas de Dwapara Yuga que desejam conhecer a suprema personalidade de Deus, que é o desfrutador supremo, adoram sua deidade como se ele fosse um grande rei, seguindo as prescrições dos Vedas. E por último, na era de Kali, pessoas inteligentes entoam cânticos congregacionais para adorar a encarnação de Deus, que constantemente canta os nomes de Krishna. Embora sua pele não seja negra, ele é o próprio Krishna. Ele é acompanhado por seus associados, servos, armas e companheiros confidenciais. E quem ele é? Ele é o Senhor Krishna Chaitanya, que tem a cor dourada. Aqueles que são realmente avançados em conhecimento são capazes de apreciar o valor essencial desta era de Kali. Essas pessoas iluminadas adoram Kali Yuga porque nesta era decaída, toda a perfeição da vida pode ser facilmente alcançada pela realização de Sankirtana, ou seja, o canto congregacional dos santos nomes. Então, a Doyamai pergunta aqui, ela pergunta o seguinte: para quem teve a sua criação baseada no cristianismo, Jesus é como um avatar. Mesmo que estejamos iniciando no caminho da devoção a Krishna, ainda a figura de Jesus tem uma representatividade significativa. Podemos nos inspirar em seus ensinamentos sem ofender a devoção a Shri Krishna? Com certeza. Inclusive, nós o consideramos um avatar. Tá? Não é que ele é como se fosse, ele é de fato um avatar. Né? Ele é chamado de Shakti Avesha Avatar. Né? Aquele avatar que é uma alma como nós, que foi dotada com a potência divina para realizar uma missão. E todos os nossos mestres Vaishnavas creem em Jesus, né, como um avatar. Né? Então, o meu Gurudeva, inclusive, costumava dizer que nós somos verdadeiros cristãos, porque nós seguimos, né, os preceitos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, muito melhor do que aqueles que se dizem cristãos. Tá? Então, não há nenhuma razão para tirar Jesus da sua vida, né, só porque você adotou a fé Vaishnava. Ao contrário, a fé Vaishnava, os Vedas vão te ajudar a ter mais fé em Jesus e a entendê-lo de uma maneira ainda mais profunda. Tá bom? Tem vários devotos que mantêm, inclusive, um altar separado para Jesus, né? Nas suas casas, inclusive com a própria Bíblia também ali presente. Então, não há nenhuma razão para abandonar a adoração, o respeito, né? A admiração por Jesus, de maneira nenhuma. Muito bem, vamos dar sequência. Na verdade, não há maior ganho possível para as almas encarnadas, forçadas a vagar por todo o mundo material, do que o movimento Sankirtana do Senhor Supremo, pelo qual se pode alcançar a paz suprema e se libertar do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Então tem esse verso do Skanda Purana que diz: Mahabhagavata nityam kalo kurvanti kirtanam. Durante Kali Yuga, os grandes devotos do Senhor sempre se envolvem em Kirtana, cantando os santos nomes do Senhor. Esse outro verso do Skanda Purana diz: Nadesha kalavas tattva shuddhiyadikam apekshate kintu swatantram evaitam nama kamitta kamadam.
O santo nome do Senhor não precisa ser entoado de acordo com o lugar, tempo, circunstâncias, autopurificação preliminar ou quaisquer outros fatores. Então, esse corrobora com a instrução que Brahma deu para Narada, de que não há regras a serem seguidas no cantar dos santos nomes. E este outro verso do Vishnu Dharma diz: Kalo krita yugam tasya kalis tasya krite yuge jasya chetasi govindori doi jasya nachutaha. Para quem tem o Senhor Govinda em seu coração, Satyayuga se manifesta no meio de Kali. E inversamente, até mesmo Satyayuga se torna Kali Yuga para quem não tem o Senhor infalível em seu coração. O santo nome de Krishna é poderoso em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Portanto, deve-se sempre cantar os santos nomes do Senhor, seja em Kali Yuga, Satyayuga, no céu, no inferno ou em Vaikunta. O santo nome de Krishna é eternamente não diferente dele. E Krishna é eternamente a suprema personalidade de Deus. Então, aqui, explicando esse verso, também fazendo menção ao que eu disse logo no começo, quando você desenvolve as suas qualidades humanas, né, é como se você estivesse na era de Satya, ou seja, quando o ser humano é pleno, é um Paramahamsa, né? Então, mesmo nessa Kali Yuga degradada, se você canta os santos nomes, se você tem Krishna Govinda no seu coração, automaticamente você passa então a viver como se estivesse na era de Satya. Tá certo? Mas tudo isso é uma experiência pessoal. Tá? Muitas pessoas dizem que porque Chaitanya Mahaprabhu veio nessa Kali Yuga, que ela se transforma na Era Dourada, ou que ela vai se transformar na Era Dourada por 10.000 anos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tudo isso acontece a nível pessoal. Tá? Muito bem. Vamos então agora determinar as 4 metas da vida, ou Chaturu Varga. Ou seja, a Dharma, o que é Dharma, o que é Artha, o que é Kama e o que é Moksha. Tá? Na verdade, eu vou deixar essa apresentação para uma outra palestra. Tá? Agora eu me dei conta que ela estava junto aqui nos slides das 4 eras, né? Então eu não vou entrar agora nesse assunto, tá bom? E a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Vamos estudar a fundo, então, quais são as 4 metas da vida, né? Que é chamado de Chaturvarga, tá bom? Então a gente vai encerrar por aqui e eu vou então abrir para as perguntas, tá? Desculpem que aqui é tudo muito improvisado. Vocês sabem que aqui eu não tenho, né, profissionalismo para absolutamente nada. Os slides são muito simples. Enfim, a gente sempre tem alguma, como se diz, algum inconveniente no meio, né? As coisas não começam, não terminam da maneira mais profissional, mas a gente não está aqui muito preocupado com isso. O mais importante é absorver o conteúdo, a mensagem. Não esperem de mim nada muito mais profissional do que isso, não. Né? Afinal de contas, eu sou apenas um monge que estou me desdobrando para tentar passar um conhecimento para as pessoas, né? Utilizando de ferramentas aqui de tecnologia que eu pouco domino, tá bom? Mas, infelizmente, para o português, você não tem esse conhecimento disponibilizado. É muito raro, né? Então, acaba que eu tenho que cumprir com uma lacuna, né? Eu tenho que preencher uma lacuna que talvez nem eu seja a pessoa mais indicada para fazer isso, né? Mas como são tão poucos, tão raros fazendo, eu me sinto na obrigação de fazer. Então, o bom espectador, o bom ouvinte, vai simplesmente se focar na essência e não na forma. Tá bom? Deixa eu ver aqui
aqui o chat. O que tem de pergunta aqui? O Tony pergunta se essas referências que eu citei estão disponíveis a nós, ainda que em sânscrito. Existe alguma biblioteca virtual para acesso a elas ou parte delas? Com certeza, Tony. Se eu peguei elas, é porque elas têm em algum lugar, né? Não foi da minha memória infalível, né, de Kali Yuga que elas surgiram. Então, todas elas estão disponíveis. É só você pegar a referência aqui que você vai achar sim, tá bom? Sem nenhum problema. A maioria das coisas aqui eu peguei do chamado Bhagavatam. E o Bhagavatam, inclusive, está em português, né? Outras não, outras eu peguei de Puranas, etc., que tem apenas em inglês, mas nada que um Google não possa ajudar também. Mas, de qualquer forma, está aqui. Elas estão aqui, né? Basta você copiá-las, né? Caso você precise delas. O Guilherme pergunta: Chaitanya Mahaprabhu se manifesta apenas na 28ª Kali Yuga, quando ele não aparece e apenas Kalki desce. Qual seria o mantra dessa era de Kali? É sempre o Hare Krishna Mahamantra, tá, Guilherme? Sempre. Sempre. A diferença é que ele vai conduzir a destinos diferentes, tá? Quando Mahaprabhu vem, Mahaprabhu traz a possibilidade de irmos para Goloka Vrindavana, tá? Quando ele não vem, apenas os portões de Vaikunta estão abertos, mas não de Vrindavana. Mas continua sendo o mesmo Mahamantra Hare Krishna, tá bom? O Pedro Henrique pergunta: como foi dito que pode-se cantar o Mahamantra em qualquer lugar, em qualquer circunstância, há devotos do Senhor pregando em todos os sistemas planetários, mesmo nos inferiores ao planeta Terra. Como estes seres entram em contato com esta filosofia? Pedro, não sei se tem devotos pregando nos sistemas inferiores, eu não tenho essa notícia, né? Pode ser que sim, nada impede, tá? Mas como eles vão entrar em contato com essa filosofia, também não sei, não faço ideia de como que de como eles vão receber misericórdia, não tenho assim nenhuma informação, tá? Para compartilhar com vocês sobre isso. Muito bem. Então, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer, enfim, perguntar alguma coisa? Aproveitem essa oportunidade. Senão, nós vamos, então, encerrar essa nossa aula de hoje. E no próximo sábado, nós, então, voltamos com mais assuntos super interessantes dos Vedas. Ok? Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.